Eu vim aqui pra te ver, saber da sua saúde. O cavalo porque eu sou na ladeira. Boa noite, minha gente. Vamos começar mais uma live do Papo Preta. Bem-vindos. A Lia já está entrando. Olá, Lia. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Xênia. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada você pelo convite. Como está nessa quarentena? Gente, tem uns dias que você fala assim, não é possível que amanhã é mais um dia de quarentena. E é, né? Pois é, tá assim, nessa situação sem fim. Vamos ver como é que vai sair dessa. E particularmente hoje foi um dia muito triste aqui no Brasil, né? Teve a morte do Aldir Blanc e o suicídio daquele ator da Globo, do Flávio, né? Que ele deixou uma carta muito triste também, falando da situação do Brasil. Eu acho que a gente começa a semana no Brasil bem... Eu não sabia que ele tinha se suicidado. Nossa, que coisa, hein? Pesado, pesado. Enfim. É isso. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito honradas, né? Porque você é uma referência, né, bibliográfica para quem é psicólogo. Tem uma clínica, né, um trabalho clínico voltado para a comunidade negra, comunidade, né, pessoas racializadas. A gente utiliza muito tudo que você escreve, suas pesquisas. Então, enfim, e o livro, esse livro, meu Deus, esse livro eu tive que ler ele novamente, né, pela segunda vez, mais detalhadamente, para a gente poder conversar. Vou apresentar a Lia. Lia Weiner Schuckmann. Doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Fez estágio de doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade de Califórnia. É professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Santa Catarina. É ativista antirracista e pesquisadora de psicologia e relações étnico-raciais. É autora do livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, livro publicado em 2014, e Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, publicado em 2018, que é o objeto de nosso diálogo hoje. Super recomendo. Lia, para quem quer adquirir o seu livro, como é que faz? Já até perguntaram. Esse livro tem na Amazon, tem na internet, tem numa livraria que todo mundo compra, que chama 30%, www.30%. Foi essa que eu comprei. E ele chega rápido em geral. O teu chegou rápido, Xênia? Eu, assim, como eu estou falando de Portugal, né? Toda vez que eu vou ao Brasil, um mês antes eu começo a encomendar os livros. Quando eu não peço amigos, né? Eu sou aquela que é pedinte de internet. Quem é que está vindo para Lisboa? Quem é que está vindo para Lisboa? E o seu livro chegou assim, eu comprei, foi para o Brasil, um amigo veio para Lisboa e trouxe o seu livro, dentre outros livros que eu tinha encomendado. Chegou. Que bom, que bom. Então, Lia, seu livro é engraçado, né? A gente que trabalha com clínica, ouve muito dessas histórias, mesmo assim a gente lê e não deixa de ficar indignado. Né? Essa que é a sensação. É sempre essa indignação. São histórias que a gente ouve, né, o tempo inteiro na clínica. Né? Infelizmente, com muita frequência. Bem, a gente sabe que a família é o primeiro órgão, né, agente socializador, né? Deveria ser o lugar do acolhimento, o lugar seguro, o lugar que a gente usa, né, de proteção, né, levando em consideração que sociedades como o Brasil, até aqui em Portugal também, são sociedades estruturadas como pelo racismo,
né, lógicas muito violentas, então as pessoas negras, elas já sofrem violências no âmbito social, e a gente espera que a família seja esse lugar, né, seguro, e nem sempre é, nem sempre é. Né? Então, é engraçado que a gente vai pela literatura, a gente vê que as famílias brancas, elas não têm essa preocupação, né, de entregar os filhos para essa sociedade, que é uma sociedade, né, mais preparada para receber pessoas brancas. Não é assim com as famílias negras. As famílias negras passam por essa angústia de entregar o bem, né, mais precioso que se tem para sociedades, né, que recebem os seus filhos com muita violência. Né? E aí eu fiquei aqui elucubrando, né? Mas é muito interessante o livro, muito interessante as experiências que você traz. Eu vou já começar com uma pergunta, né? A princípio, você tinha uma hipótese, né, que o racismo ele poderia ser desconstruído e superado por pessoas brancas, dentro de famílias interraciais, porque na medida que os vínculos afetivos fossem, né, se dando, fossem estabelecidos, as pessoas brancas poderiam abrir mão do seu narcisismo branco, né, em detrimento ao amor, ao afeto pelos filhos negros. Eu queria te perguntar uma coisa. Essa hipótese, quando você pensou, sendo você uma mulher branca, que a gente sabe, né, pelas redes sociais, a gente sabe que seu marido é negro, seus filhos são negros, essa hipótese, ela foi baseada na sua vivência? Enquanto mulher branca que tem uma família interracial. Me fala um pouco sobre isso. É interessante que um monte de gente acha isso, só que eu fiz minha família depois de fazer a pesquisa. É muito engraçado. A minha família foi feita, inclusive, eu já tinha feito o projeto de pós-doc, já estava escrevendo, já tinha feito todas as entrevistas quando eu conheci meu marido. Então, na verdade, todo mundo acha que assim, tem a ver com isso, mas não tem. A ideia, na verdade, eu tinha estudado branquitude, né? E no final do meu estudo de branquitude, eu fiquei muito deprimida, né? Porque eu achava realmente, de fato, que as pessoas eram racistas. Mas eu não achava que seria ao ponto da qual eu cheguei na pesquisa do doutorado, que é a pesquisa sobre branquitude. E quando eu fui para os Estados Unidos, uma das orientadoras que eu tive lá, que era a Twaine, né, o Indence, ela tinha feito uma pesquisa com famílias interraciais na Inglaterra e tinha cunhado aquele termo letramento racial, quer dizer, que tinha falado que, assim, que algumas pessoas dessas famílias elas adquiriam o que ela vai chamar de letramento racial, que é uma possibilidade de uma desconstrução do racismo e tal. E aí, através da pesquisa dela, e depois que eu apresentei a minha pesquisa, as pessoas elas vinham atrás de mim toda vez que eu falava da pesquisa de branquitude em algum lugar. No final, eu acabava de falar de branquitude, chegava as pessoas de família interracial no final da palestra e falavam: eu sofri racismo na minha família. Eu sofri racismo na minha família. E aí eu falei, meu Deus, que demanda reprimida, porque assim, nós temos 33% dos casamentos brasileiros são interraciais. Então, nunca ninguém falar disso é uma demanda reprimida. Tanto que o dia que eu lancei o livro na Bahia, acho que tinha 700 pessoas, em 4 dias esgotou a primeira impressão dos livros. E não é porque eu sou uma gênia, é porque é uma demanda reprimida, é porque 33% das famílias no Brasil são interraciais. E se o racismo está na estrutura, não é possível que quando chegue na família, todo mundo que é racista na estrutura, esse racismo desapareça, né? E aí, ao contrário da hipótese que eu tinha, porque na verdade eu queria saber se realmente, de fato, o que eu tinha chego na minha tese é que pessoas que conviviam com pessoas brancas num grau de não hierarquia, né, eram as pessoas que tinham adquirido esse letramento racial. Isso na tese de branquitude. Assim, o amigo, eles eram da mesma banda e tocavam juntos. Tinha algumas ligações entre sujeitos afetivas que produziam um deslocamento do sujeito. Né? E eu tinha feito essa hipótese que era essas relações não hierárquicas que poderiam produzir, né, esse deslocamento da branquitude nos sujeitos brancos, né?
E eu tinha feito essa hipótese. Quando eu cheguei nas famílias, eu entrevistei 13 famílias. No livro são só 5, né? Sim. Eu tinha essa hipótese, porque tinha muito afeto. Em todas as famílias, tirando a da Mariana, que é uma história muito pesada que está aqui, eram Sim. famílias que tinham muito afeto, né? Quando eu chegava nas famílias. E aí o mais triste foi descobrir que o racismo não impede o afeto. No Brasil, as pessoas têm afeto, ou seja, elas têm intimidade, gostam da pessoa e continuam sendo racistas. Porque tem vários mecanismos, que é isso que eu vou contar no meu livro, como é que a pessoa consegue amar o outro, né? Amar o filho negro, amar o marido negro, amar a mulher negra e ainda assim ser racista. Né? E aí o que eu vou contar nesse livro é quais são esses mecanismos. Por isso que eu abro mão de usar, né, alguns conceitos da psicanálise, eu escolho alguns conceitos a partir do que... Não é que eu escolho os conceitos a priori, a partir do que os entrevistados falam, eu vou tentar entender. Por exemplo, numa primeira família que eu coloquei aqui, que é o conceito de negação, né? Sim. E aí só pode se negar algo que sabe que se é. Ou seja, é impossível você negar algo que não é positivo, né? Então, o que acontecia nessa família? Por que eu uso esse conceito? Claro que a negação vai sendo repetida nas outras famílias, mas eu peguei essas duas famílias. Uma Sim. era, né, uma mãe que tinha um filho negro que não enxergava ele como negro. Ou seja, ela continua com o racismo contra os negros, ela continua tendo racismo anti-negro e para amar o filho, ela retira ele desse grupo. Retirando ele desse grupo, ela continua tendo os estereótipos contra o negro guardados. Ou seja, tipo uma frase que a gente ouve várias vezes, o negro já é uma branca, ele é negro, mas ele não anda com negro. Ou eu já ouvi bastante de outro jeito, você é uma judia diferente, ou seja, você retira o sujeito do grupo e o grupo continua com todos os estereótipos. Então é tipo um Sim. milagre. O milagre de Sim. retirar o sujeito e tá, você nega a pessoa. Nega aquilo. E é muito engraçado que essa mãe, nesse primeiro capítulo do livro, ela fala, ele nunca foi negro. Esse negócio de ser negro, ele começou quando ele foi para a universidade, né? Ou seja, assim, tipo... E é tão impressionante que a pessoa nega que o filho é negro, e o filho é negro, e não é porque ela nega a cor. É impressionante, ela sabe qual é a cor dele. Tanto Uhum. que ela fala o seguinte, o problema não é ele ter aquela cor, o problema é ele ter aquela cor e a cor ser de origem africana, porque origem negra, porque ao mesmo tempo ela fala, não, ele é o árabe da família. Aquela cor É, pode existir. eu achei muito engraçado. Foi inventada uma identidade, né? Foi Não, e tem inventada uma muita identidade. gente. Foi Ele inventada uma identidade. não é menos negro, até árabe. Então, a cor dele não é o problema. O problema é exatamente o que significa a Sim, cor. Se aquela sim, cor dele significar ser árabe, ok. Mas aquela cor significar ser negro-africano, não é ok. Então ela vai negando de várias vezes a sim, descendência africana, né? A sim. descendência negra africana. E aí, Essa, outra forma. sim, Pode sim, perguntar. pode continuar. Depois eu vou te perguntar dessa entrevista desse rapaz. É porque assim, eu fico pensando que ele se autodeclara na frente da mãe como negro. Ele está se declarando, dizendo, eu existo como sujeito negro. E a mãe não valida, não legitimiza, né, essa Uhum. experiência. Como é que foi lá na hora da entrevista? Porque eu fico imaginando como é ser deslegitimado enquanto sujeito pela mãe. Não, ele já estava num nível que ele já fazia piada, entendeu? Ah, tá. Porque ele já estava nesse nível. Eu perguntei para ele assim: como que é ser o único negro da família? Aí ele fala: não é, porque não tem negro nessa família. Eu não sou negro para minha mãe. Então eu não sou o único negro, porque não tem negro nessa família. Ele já tirava sarro na frente dela. Mas Sim. assim, é tão impressionante que essa mãe, também branca, ela não é. Pois Só é uma que. baiana registrada como parda, né, provavelmente É. racializada. É interessante, né? E ela falar da ascendência dela europeia,
É engraçado, né? O nordestino. É interessante ouvir. Ela lembra quem é a família da Europa. A família negra, ela não lembra. Essa família é muito interessante, porque eu demorei muito tempo, a gente demorou para entrar num acordo para a entrevista acontecer. Por que a gente demorou tanto tempo? Porque eu chego e pergunto para ela: vocês já sofreram racismo? Aham. Como ela não se identificava como negra, ela não entendeu a pergunta. Obviamente, eu não sou negra, não sofri racismo. Hum. Deu uma pitadinha agora voltou. Tá. Agora voltou. Voltou? Então, Ela nesse disse sentido, que ela não disse que não sofreu racismo, não reconheceu o racismo. e aí ela fala que tem racismo quando a filha dela, que é uma filha que nasce mais clara, casa com um homem negro. E essa Hum. família, a filha casa com um homem negro. E aí isso parece a repetição, o recalque do o retorno do recalcado, né? Nessa família Sim. com uma pessoa de pele escura e a família. Mas a gente teve tanto trabalho para embranquecer, como é que você faz isso com a família? É mais ou menos isso que a mãe dela falava, assim. Quando a Tá. filha teve uma relação com um homem negro, né? Sim. E aí nasce a neta. O chocante de quando nasce a neta é porque eu pergunto, vocês já sofreram racismo? E aí ela fala, quando a minha filha ficou grávida, a gente estava muito, muito, muito preocupado como é que ia nascer a criança. Como é que ia nascer Sim. minha neta. Mas graças a Deus, a negra é escura. Só que ela não poderia se assumir assim. Ela alisava o cabelo e ela se Hum. enxergava como pessoa clara, porque o discurso ela nasceu clara. E provavelmente ela nasceu clara e foi escurecendo. Isso acontece com muita gente, né? Então, Sim. o discurso era esse. Então, para ela continuar sendo amada, porque ela ouviu essa frase desde sempre. Graças a Deus ela nasceu clara, então todo mundo se apaixonou por ela. Essa é a frase. Sim. Nossa, estamos vendo que travou. Sim. Peraí, deixa eu ver se está tudo bem aqui na minha. A sua internet eu acho que está um pouco, está travando um pouquinho. Estamos perdendo um pouquinho do que você fala. Dá para ouvir, gente? Está travado? Como é que tá, senhor? E agora, pessoal, dá um feedback aí para nós. Tá melhor? Tá mais ou menos. Que droga. Não, acho que as internets estão dando pau no Brasil, porque São meu muitas plano é um plano lives que. também, né, É, nesse horário. é. Esse é um aspecto muito frequente nas famílias interraciais que estão esperando uma criança, né? Essa angústia de como a criança, com quem a criança vai parecer, né? Se Todas vai, as vai famílias falaram isso. moreninha, se vai ser escurinha, é um problema, né? Enquanto a criança não nasce, não se mata a charada. E Opa, todas as mulheres grávidas relataram isso, que era uma tensão muito grande o nascimento sim, da criança. Como a sim, torcida para nascer clara, a torcida para nascer sim, cada vez mais clara. Bom, esse é um sim. aspecto, né, o de negação. Agora, o impressionante dessa pesquisa, porque aí tem um racismo mais velado, um racismo que a gente conhece mais, era o racismo direto, né, do caso da Mariana. Esse sim era muito triste. Esse foi Era pesadão. Muito, uma mãe que muito odiava. narcisista, muito perversa, né? Aquela mãe. Uma mãe muito Muito narcisista, perversa. muito perversa, né? Uma mãe muito narcisista que se achava muito linda, né? Então só tinha espaço para uma pessoa ser muito linda, que era a mãe, branca. Então ela Sim. falava para a filha: eu vou vai crescer, eu vou alisar seu cabelo, você vai ficar bonita como eu. É tão duro ouvir esses relatos. É impressionante. Antes dessa história é que quando eu conheci a Mariana, ela imagine o que é a cicatriz de infância. Ela lembrava
absolutamente da canção de ninar que a mãe dela cantava para ela, né? E deixa eu Sim. ver, era uma canção de ninar que falava assim: plantei uma cenoura no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental, dança negrinha, não sei dançar, pega no chicote que ela dança já. Essa era uma canção de ninar que uma mãe cantava para a filha. E a filha, com 30 anos, lembrava. Quando eu fui entrevistar ela, ela lembrava absolutamente da canção de ninar. Tamanha violência, né? E essa filha, né? Ela tinha um pai com a identidade racial muito violentada. Então, ele não tinha uma autoestima negra. Então, o que ela aprendeu? O meu pai é fraco, né? Então, a negritude é fraca. E a minha mãe se acha linda, né? Imagine isso na infância. E minha mãe trata o meu pai mal, a mãe chamava o pai, quando brigava, de macaco. Sim. Né? E o interessante, né? O triste, se você for pensar, é que essa é uma mulher que era uma empregada doméstica, pobre, né? Uma branca de Recife, de olho azul, provavelmente dessa descendência holandesa que tem lá, que usa a branquitude como o único lugar que ela tem para poder... Então, ela só casa com homens negros, né? Todos os homens que ela casou eram negros, né? É uma mulher que ela provavelmente não teria como exercer poder em nenhum outro lugar, a não ser nesse espaço, né? Está travando. Deixa eu vou desativar os comentários para ver se melhora, depois eu boto. Tá. Bem, desativei. Tá ainda aí? Eu desativei os comentários para ver se melhora um pouco a transmissão. Não sei, se não melhorar, eu ativo novamente. Eu lembrei muito da violência colonial, sabe? Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Você está ouvindo, Lê? Você ouve? Eu estou ouvindo super bem. Você não corta para mim. Eu te ouço super bem. Ótimo. Então, eu vou aproveitar. É porque me lembrou muito a violência colonial, o relato dessa moça, sabe? Falando dessa mãe. E aí eu fico lembrando de um aspecto que é a disfuncionalidade das famílias. É um estigma que é sempre lançado para famílias negras. Né? Geralmente as mães agressivas, sempre se lembra da mulher negra como mãe agressiva. Você acha que o seu livro, de uma certa forma, ajuda a desconstruir esses estigmas? Que a disfuncionalidade está sempre nas famílias negras? Que uma mãe agressiva é só uma mulher negra? Porque a gente vê aqui que, nesse caso em específico, né, uma violência muito absurda, né, mas ela é praticada por uma mulher branca, que a gente não espera. Socialmente, uma mulher branca age dessa forma. Eu acho interessante fazer a pergunta que a Maria Aparecida Bentes faz, que é o seguinte: quando as pessoas falam que há uma disfuncionalidade nas famílias negras vinda da escravidão, ou que há algo que restou para o negro vindo da escravidão, falta perguntar: imagine o nível de disfuncionalidade que é na família que a mãe deixa o filho com uma ama de leite, que o marido violenta a escravizada e não dorme com ela, e que depois vai violentar a empregada doméstica. Sim. Porque até 1930 a mestiçagem brasileira é fruto de estupro e violência das mulheres negras, né? Violência contra as mulheres negras, em sua maioria. Então, a disfunção está onde? Né? No agressor? Né? Então, eu acho que nessas famílias você via muito forte, assim, que a pessoa casava com uma pessoa, que tinha pessoas que casavam com uma pessoa negra, amava a pessoa, mas não conseguia levar para a família. As pessoas começaram a ser afastadas da família, ou seja, a família maior afasta esse núcleo que tem o negro. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, que eu estava falando da minha pesquisa, ele falou: pois é, eu tenho um negro na minha família, mas eu só vejo ele. Eu nunca vi a família dele. Esse é o caso que mais acontece. O negro entra na família do branco, ele fica um negro único, porque o resto da família negra ela não é integrada.
Você até sim, pode, mas a gente não vai ser uma família cheia de negro. Tudo bem. Né? Então, assim, exatamente. começa. O racismo acaba com os vínculos familiares. É o racismo que acaba com os vínculos familiares, não é o negro que é disfuncional, é o racismo que disfuncionaliza a questão, né? Sim, E são sim, famílias, as famílias brasileiras, né? Elas são, mesmo as famílias negras são também famílias que tiveram brancos, né? E que sim, tiveram, se você vai perguntar das famílias negras, tem um avô branco, tem um outro. Essas pessoas sim, também fazem parte daquilo que é disfuncionalizar a família, né? sim. E o que eu achei. Uhum. Depois eu vou te Pode, fazer uma pergunta também, depois. Pode pode falar. fazer. Porque são tantas, a gente fica muito curioso. Pode fazer, Sênia. Deixa eu falar uma coisa, nesse caso da Mariana, tá? É uma coisa que aparece muito na clínica. Mesmo diante da violência de uma mãe branca, essa mãe é protegida. Os filhos ficam impossibilitados de odiar a mãe. Geralmente odeio o pai por ser negro, por mais que esse pai seja ou submisso, condescendente, permissivo, mas ele não ser o agente direto da violência. Esse pai, ele é odiado, ele é desclassificado, ele é, enfim, tudo de ruim é depositado nesse pai, mesmo que esse pai ele não cometa as violências. E a mãe, mesmo violenta, é protegida. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é muito difícil a gente odiar quem a gente idealiza, né? E aí, né, se a gente for pegar o Fanon, né, nesse sentido, nessa violência colonial, onde tem um ideal, né, um ideal de ego branco, né, um lugar, né, desse branco num lugar, né, imaculado dessa forma, a possibilidade dessa pessoa, antes de fazer análise, ou antes de entrar no movimento negro, ou antes de entrar em contato com uma construção de identidade e negritude positivada, idealizar a mãe e odiar aquilo que traz a negritude, né? É muito grande. Eu acho uma coisa muito importante da gente pensar, porque às vezes as pessoas vão falar que branquitude e negritude são opostas. Não são opostas, né? Está Não, muito longe disso. Porque assim, coexiste muito bem. podem existir negros sem negritude, né? Se você for pensar identitariamente. Mas é Sim, impossível existir brancos sem branquitude, porque a branquitude é hegemônica. Tudo que é hegemônico vem para a gente como se fosse a norma. Então não tem que ter uma construção. Quando você vê, você se construiu dentro da normatividade. Então, podem ter negros que se constroem através da branquitude também, né? Como tem os brancos se constroem através da branquitude. Eu vou dar um exemplo tirando negritude e branquitude para a gente pensar. Eu sou judia, por exemplo, mas sim, a minha família não é religiosa. Então, eu também não tenho uma cultura de fazer festas judaicas. Então, foi Páscoa agora. E aí, o que acontece com a Páscoa? Eu sei que é Páscoa, eu sei que tem ovo de Páscoa, e também é Pêssar, que é a festa judaica. Só que eu não sei o que é o Pêssar. Porque eu fui educada no Brasil, e eu nasci no Brasil, mesmo sendo judia. A cultura hegemônica, eu sei, porque tem um feriado, porque todo mundo fala que é a Páscoa, porque vai ter ovo de Páscoa no mercado. Se eu quiser comprar uma matzá, que é a comida judaica do Pêssar, eu vou ter que ir atrás, vou ter que procurar, vou ter que chamar no correio, etc. e tal. Então eu vou ter que negar a Páscoa para construir o Pêssar. E eu vou ter que falar para os meus filhos, olha, apesar de ser Páscoa, vocês não comemoram essa data. Nós somos de branquitude em algum momento para construir a negritude, porque a branquitude é a norma, é aquilo que vai ser passado para a pessoa, mesmo que ela seja negra, porque ela vai ligar na televisão, só vai ter branco de cabelo loiro, como ideal de beleza, a novela, etc e tal. Então a construção de branquitude é quase como se fosse uma linha reta, direta. Você nasce e constrói aquilo. A da negritude positivada, não. Ela tem que ser uma negação da branquitude, um contato que a pessoa tem que ir atrás
né? Ela tem que procurar através do movimento, ela tem que procurar, ou etc e tal, ou ela nasce numa família com identidade positivada, mas não é isso que são as histórias do Brasil. Né? Não é? As famílias não têm essa identidade porque a branquitude, o ideal de branqueamento é aquilo que é a ideologia de Brasil, né? Então, sim, o que acontece? É mais fácil você odiar o pai, que é o negro, e idealizar a mãe, por mais violento que seja. E tem uma coisa psíquica, e aí é psíquica, você que é psicóloga dá para falar, que eu não consigo falar isso muito com sociólogos, etc e tal. Mas o que acontece? Tem uma coisa psíquica que é, por mais que essa pessoa nos violente, se o nosso lugar estrutural na sociedade é um lugar que é visto como subalterno, a possibilidade de no psiquismo falar estou sendo violentado porque eu sou ruim mesmo e essa pessoa tem razão, pode acontecer no psiquismo da pessoa. Como acontece com mulheres, muitas vezes. Está ficando com um cara que é o ó do borogodó, sei lá, tipo, péssimo, mas a pessoa se sente inferior. Porque a gente tem uma misoginia o tempo todo falando, olha, o teu corpo não é um pacto, né? Tem que ter um pacto entre o colonizado e o colonizador, né? Não existe opressão, né, se alguém não se submeter, né, à opressão. Então, o opressor ele existe porque alguém se submete à opressão. Enfim, são os pactos inconscientes que a gente faz. É mesmo complicado. Porque o pior do racismo é a produção de subjetividade. Junto com a produção, com o poder econômico político, mas a produção de subjetividade inferiorizada nas populações colonizadas é o pior dos aspectos da colonização, né? E isso no psiquismo é uma bomba, né? Que a pessoa começa a odiar odiar a si mesmo. Sim, né? O que a Isildinha Batista chama de apartheid psíquico, eu acho. Naquele livro que a Maria Lúcia, a Noemi, organizou. Eu ia te perguntar sobre o caso da família da moça, que você vai abordar a questão da identificação. Mas você tem mais alguma coisa para falar, que eu lembro? Não sei se eu te interrompi. Não, o da Amanda, né? Deixa eu ver qual que é isso. Isso. Porque... a família média da moça que não se declarava nem negra e nem branca, né? Me parece aí para não causar um constrangimento, não fazer uma escolha, né, entre o pai e a mãe, que você abordou isso no livro. E também por uma questão, né, de relações, né, sociais, que ela não se sentia legitimada de se autodeclarar negra porque era muito clara. Eu lembrei muito quando ela fala, ela e a mãe, diz, porque eu sinto que eu me ligo mais com a cultura negra, porque eu não posso ouvir o atabaque, que eu não posso ouvir o tambor, que tem essa sensação no meu corpo. Lembrei muito da Beatriz Nascimento, quando ela aborda a questão da ancestralidade vivida no corpo, o corpo como território. Lembro muito dessa experiência, de como realmente é na cultura que a gente ativa, né? A nossa ancestralidade, como a gente se liga. Mas você aborda as dimensões, né? Nesse caso, você vai abordar as dimensões inter e transsubjetivas, né? Pela complexidade dessa moça se identificar, né? Em diferentes lugares e de diferentes formas, né? A uma hora ela se autodeclara morena, ou negra, ou branca, dependendo aí do lugar, do espaço que ela está ocupando. Você pode falar mais sobre isso? Então, é difícil explicar. Como você articulou aqui? Para quem não conhece, tem então um capítulo que chama da Amanda, entre branca, morena e negra. A Amanda, ela se classifica durante a entrevista 4 vezes de formas diferentes, né? E ela tem uma mãe que tem a pele bem escura, bem retinta, e um pai branco. E aí eu pergunto para ela, como é que você se identifica? Né? E ela fala, Larari não consegue se identificar. O interessante é que ela diz que ela é clara, Xênia, mas ela é da tua cor. É que ela é clara ela é clara em relação à mãe. Sim.
Ela é clara em relação à mãe dela. Ah, Entendeu? Você vê como as coisas são reais, né? A família, sim. ela Tô perdendo um pouco. Tá falhando um pouco. tá. Perdemos o que você falou. Vamos lá. Que ela é da minha cor. Ela, como a família dela, tá me ouvindo? Agora sim. A família dela é a família da mãe dela, vira a negros da família. Mas ela não é uma pessoa branca, né? Sim. Só que ela nasce de pele bastante clara e ela vai escurecendo. E quando ela Sim. nasce, fica aquele negócio de que ela é clara. E fica como se fosse estagnado na cabeça das pessoas que ela é clara. Porque assim ela Uhum. nasceu, Sim. né? E eu conheço muita gente da cor dela que teria a possibilidade de se identificar como negro sem nenhum problema. Ninguém ia achar nenhuma questão, ia passar nas cotas, tem cabelo enrolado, tal. Tipo assim, Sim. não tem nenhuma questão. A questão é que Sim. ela não consegue se identificar porque o pai dela fala que ela é branca. É, eu notei. Inclusive, eu notei que em todos os casos, quem determina quem é negro e quem é branco da família são as pessoas brancas. É. E é Eles que assim, resolvem decidir. quem é branco, quem não é. Porque Como foi diz a. impressionante. Em todos os casos, quem determina, olha, você é negro, você é branco, não, você é moreno. Quem definia a identidade de todas as pessoas da família eram as pessoas brancas, independente se eram as mães, esse é o pai, né, que afirma que ela é branca, né, claramente me parece aí que ela, tem para mim que ela se acha negra, né, se autodeclara como negra, mas enfim, o pai acho que entra Então, aí em perdição. porque exatamente, a minha análise é que o pai é uma interdição, ela não pode falar na frente do pai. Como eu entrevistava todo mundo junto, ela não Sim, pode falar na frente do pai, porque o pai proíbe ela de falar que ela é negra. Porque o pai ainda vem com um papo, você teve privilégio, ele é de movimento social, de esquerda, né? Você teve privilégio, você teve dinheiro, teve família, não teve nenhum problema. Como raça é uma questão social e você não teve esse tipo de problema, você é branca. Só que aí eu pergunto para ela como você se sente, né? E ela fala assim, negra, uma hora. sim, Só que aí é como se ela não se permitisse, porque ela não se permite porque tem um grande outro que é esse pai dela que fala não. É como se ela falar que ela é negra, ela tá sim, ou seja, a classificação racial do sujeito tem a ver com as identificações psíquicas entre pai e mãe, entre as famílias brancas e negras, como que ela se identifica com esse sujeito. Para depois ter essa identificação sociológica que é dentro sim, da estrutura social, né? Então, sim. a Amanda, ela se identifica com a cultura negra, ela tem uma pele que ela poderia se identificar como negra, só que o pai dela, que é um homem branco e que é a autoridade da família, diz que ela é branca. Então aquilo é Sim. interditado para ela, né? E Inclusive aí a mãe muita... também, a mãe acaba sucumbindo também, né, a essa autoridade desse homem. É Ela fala interessante que que a mãe dela... fala que o pai, com o pai que a filha é branca. É, é muito É, interessante que ela fala, minha filha é negra. Só que aí o é, pai fala que não, ela é, não é. eu vou lembrar de algo que acontece com muita frequência, porque assim, como eu estou em Portugal, eu atendo comunidade brasileira, migrante, não só negros. Eu percebi que essa moça, ela é racializada na experiência que ela teve em Portugal. E aí ela entra no grupo do afrodescendente. Ela se autodeclarou como afrodescendente em Portugal, porque aqui, né, a gente
é denominado dessa forma, embora haja controvérsias, porque se sabe que existem africanos brancos que se autodeclaram como afrodescendentes. Então, é um problema conceitual que tem aqui, que inclusive existem muitos grupos de pesquisa que estão estudando a afrodescendência, né, em Portugal. Mas ela foi racializada na Europa. E aí eu vou além, porque os brasileiros brancos também são racializados na Europa. Eles não são reconhecidos como brancos quando eles estão numa experiência fora do Brasil, entendeu? Como é que é essa coisa da identidade branca? Porque a branquitude também tem um componente de ideologia, né? De ideologia de raça branca, né? E isso também ajuda na construção da identidade branca. Como é que você acha que isso acontece? Porque, assim, como é que é deixar de ser branco quando sai de um país? Porque como a branquitude no Brasil é algo extremamente importante, acho que um dos maiores valores que existe na sociedade brasileira é ser branco, e eu fico imaginando como é que é deixar de ser branco, de repente, né? Porque eu vejo as pessoas aqui meio desesperadas quando isso acontece. O meu orientador nos Estados Unidos, que era o Howard Winans, ele falava assim: Lia, nunca esquece que você está estudando um branco de segunda classe. Né? Você está estudando branco brasileiro. Ele é um branco que qualquer hora ele pode ser ameaçado a deixar de ser branco. Por isso que ele precisa afirmar uma branquitude de uma forma tão violenta. E você pode ver que tem em alguns lugares, tem um branco no Brasil que é um branco que ele é branco só no Nordeste. Ele não precisa sair do Brasil. Se ele vier para o sul do Brasil, ele já não é mais branco. Não é branco. Ele já não é branco. E é impressionante como esse é o que mais afirma que é branco. Ele afirma que é branco, ele é o que pinta o cabelo de loiro, que alisa o cabelo, que não sei o quê, que etc e tal. Né? Ele está sempre afirmando porque ele sabe que ele pode perder rapidamente. Aquela como, né? Sabe como a masculinidade que pode se perder? Entendeu? Sim. Esse branco que é o branco que eu chamo na minha tese de doutorado, não pós-doc, de encardido, e não é eu que dei esse nome, eles sabem que são encardidos. Tanto que o cara que eu entrevistei, né, vários que eu entrevistei no doutorado, ele fala: eu sou um branco encardido. Eles falam. Sim. Eles sabem que eles são um branco que a qualquer momento ele não é mais branco. Ele sabe que ele tem origem que não é branca. Não é a mesma coisa desse descendente de alemão aqui do Rio Grande do Sul, que ele está afirmado e sentado em cima da branquitude, né? Então, quanto mais você pode perder a branquitude, mais você afirma ela, né? Esses que são os mais que afirmam com maior violência. Não quer dizer que o branco descendente de alemão não seja violento no racismo, mas ele está garantido, né? E aí, como que é perder a branquitude, né? Eu acho que perde, mas ela também perde, mas não perde, porque tem uma garantia que quando eu voltar para o meu país eu sou branco. É só uma experiênciazinha que eu estou passando aqui, mas a qualquer momento eu volto para o meu país, eu sou branco e é interessante que em vez da pessoa aprender e deixar de ser racista com essa experiência na Europa ou em qualquer coisa, não, ela volta e ainda afirma mais ainda a branquitude. É uma coisa assim que não é que ela aprendeu assim, tipo, o que é não ser branco. Entendi. Eu sou a prova do gostinho do que é ser negra no dia, né? Um gostinho só, pequeno. Mas ela tem a garantia de que... Tô ouvindo super bem. Tá, porque às vezes está travando, mas agora eu estou lhe ouvindo. Sim. Aproveitando esse gancho, tem alguns conceitos que você fala no livro, né? Como raça social, racismo de marca. Você quer falar mais sobre isso? Eu acho que, só para voltar para Amanda, porque eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho mais só sobre o que é isso da raça, e aí eu vou falar da raça como construção social mesmo, ser relacional em alguns casos, né? Porque tem essa questão das cotas, etc e tal. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava de uma menina que eu entrevistei, mas ela não está no livro, tá? Tá.
Eu entrevistei ela, ela é do Rio Grande do Sul. Ela é filha de uma mulher negra com um homem branco descendente de alemão. No Rio Grande Hum. morre quando ela tem 2 anos. Esse pai é um pai que ela fala que é fraco psicologicamente, tá? Hum. E leva ela para ser criada na família dele, que é os avós, em Santo Ângelo, que é São Ângelo, que é ali no Rio Grande do Sul. E ela é criada nessa família. Ela vira a negra da família, tá? Na Hum. família de descendentes de alemães. O avô dela é Sim. tão racista, que ela entra por trás na porta do sítio. E ela vira empregada doméstica da família. Eu E isso imaginei. isso não é só um caso. Existem vários casos de família interraciais Sim. que a pessoa negra vira empregada na própria família que tem Sim. sangue, né? Que é o sangue dela. Pra você ver como a raça é um divisor da própria família, da hierarquia interna dos lugares sociais da família. Bom, ela vira empregada doméstica nessa família. O avô dela falava que ela era negra e que o lugar dela é na cozinha. Essa menina cresce, quando ela tem 23 anos, ela quase em regime escravo, ela cresce. Quando ela tem 23 anos, ela consegue sair de lá e vai para Porto Alegre, faz um cursinho e passa para serviço social. Quando ela tá na URGS, né, ela vai procurar um movimento negro, porque ela cresceu sendo a negra da família. E as Sim. pessoas falam para ela, mas você não é negra. E essa menina, se você olha para ela é uma pessoa que pode passar pela morena brasileira. Tem o cabelo ondulado, né, crespo, tem um olho que é um castanho quase esverdeado e uma pele negra clara, bem clara. Mas assim, em alguns lugares ela passa, sei lá, ela tem a pele da cor da Juliana Paz. Paz. Sim. Morena. Clássica morena brasileira. Sim. Racismo, pra gente pensar, se ninguém sofre Travou mais ou menos. um pouco. Travou um pouco. Você Tá, parou, que ela parece com a Juliana Paz. tá. E aí, mas uma coisa que é importante pensar é que o racismo que ela sofreu nessa família é de um nível de violência que, que não é a cor da. O que eu acho que é importante dizer, não é a cor da pele que faz a pessoa. Tá falhando. Tá falhando. Um negócio. Bia, falhou. Falhou muito. Vamos aguardar voltar. Você tá bem travado agora. A gente não conseguiu ouvir. Pena, né? É isso, gente. Internet, ainda mais essa hora, né? As lives estão bombando aí. Aí temos essas questões técnicas mesmo, não tem jeito. Vamos tentar. Vamos lá que daqui a pouco também vamos encerrar. Opa, caiu. Ela caiu, deixa eu chamar ela de novo. Deixa eu chamar a Lia. Deixa a Lia voltar, deixa eu ativar os comentários. Só um momento, minha gente. Só um momento. Vou ver se a Lia volta, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Lia vai voltar. Lia, Lia, Lia. Peraí, deixa eu ver se a Lia volta. Não, vamos gravar. Nós vamos salvar. Tudo, todas. Oi, Lia, pode mandar de novo o convite, que eu vou te chamar. É assim mesmo. Crianças lindas. A live fica disponível 24 horas, tá? Mas todas as lives estão sendo salvas
tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui ali. Todas as lives estão sendo salvas e nós estamos. Opa, peraí. Estamos no. Todo. Aqui. Pronto, chamei ali. Todas as lives, tá? Ficam 24 horas nos stories e nós estamos salvando e enviando para o YouTube. Pronto, Lia, voltou. Aí voltando para a moça que você estava falando, né? Que parece com a Juliana Paz. Tá, eu acho que é importante porque a gente pode pensar isso dentro da psicologia. Sim. Ela sofreu um racismo na primeira infância e quando ela, por essa família que criou ela, que é um racismo muito violento, né? E aí, a gente vê muito um discurso, olha, você sofreu mais, eu sofri mais porque eu tenho a pele mais escura, eu sofri mais, você sofreu menos porque a tua pele é mais clara. Não é verdade isso psiquicamente. Psiquicamente, Sim. o que a gente pode pensar é que quando a gente vai pensar na clínica, qual é o encontro desse sujeito com o racismo? Né? O encontro do racismo dessa menina é com a família que cria ela, que chama ela de empregada doméstica. Então, a violência racial que ela sofreu é desta relação. Então, para a gente olhar, né? E aí, quando você vai ver, ela sai dali, isso não quer dizer tirar o aspecto sociológico, que quando ela vai para Porto Alegre ou vai para a universidade, ela pode ter mais acesso, sim, ao mercado de trabalho, ela pode ter mais acesso a ser olhada como ideal de beleza do parceiro afetivo. Está falhando novamente. Da mãe, do pai, da família que criou, né? Desculpa, falhou de novo. Acho que nós não pegamos tudo. Mas você estava dizendo que nem sempre, né, a pessoa que sofre, não sofre as violências sociais, né, de acordo com essa paleta de cores, que é o colorismo, né, que vai dando mais acessibilidade, passabilidade, né, para sujeitos que têm a pele mais clara. Isso não apaga o fato de que essa pessoa pode ter sofrido, ter encontrado essa experiência do racismo de forma muito violenta, que talvez uma pessoa retinta não vá passar pela uma experiência dessa magnitude no social. Pode ser que não. É isso. Não, e o fato dela ser mais clara, muitas vezes tem a ver dela ter família branca. Então, a possibilidade dela sofrer dentro da família está maior do que alguém que não teve a família branca. Sim, sim. Né? Por isso que a sua pesquisa é tão importante. Tão importante, que eu acho que desconstrói aí uma porção de ideais que a gente vai formulando, inclusive para quem é ativista, quem participa de uma militância, e é porque, assim, a gente tem... Eu entendo que é necessário a gente fazer esse retorno às nossas origens africanas, se identificar com africanos e entender que o racismo, ele realmente, quanto mais escuro na pele a pessoa, ela está mais suscetível, mas não é um 2 mais 2 igual a 4. Não. No não psiquismo, não. Não. A gente pode pensar no mercado de trabalho, mas mesmo assim, vai ter uma identidade mesmo, também tem afeto, também influencia em como que ela se estrutura dentro da sociedade também, sabe? Sim. Então, não é tão matemático assim, né, nessa questão, ainda mais. E outra coisa que eu acho que o livro vai trazer, que às vezes eu tinha uma imagem que, uma família branca não podia dar uma identidade positivada
para uma pessoa negra e uma família negra sempre dava identidade positivada. Não, não é verdade. O que dá a identidade positivada é a consciência racial. A consciência Sim. crítica racial, né? Sim. Quando a gente Sim. vai ver na Última Família, que na verdade é uma mãe branca que educa os filhos para Exato. O racismo, que dá a identidade positivada, uma criança chega, né, falando que está se sentindo feia, essa mãe, ela fala, você é linda, né? Então, é a consciência racial da pessoa, e não precisa necessariamente ser militante, essa pessoa fez, sei lá, não é militante, não estudou, Sim. mas ela tinha consciência racial. Sim. Né? Então, isso que eu acho que é importante muito legal da gente pensar. É muito legal essa última experiência. Você acha que uma educação antirracista dentro das famílias e estendida ao ensino resolveria muitos dos nossos problemas? Porque, assim, essa mãe foi uma mãe muito pedagógica, né, nesse aspecto. Ela entendeu que o social era muito violento e que ela tinha que criar um ambiente de proteção para os filhos, né, de fortalecimento desses filhos para enfrentar esse social. Né? É uma educadora antirracista, na minha opinião, né? O que eu percebi. Sim, essa é uma mãe que foi muito importante, né, na educação dos filhos, para eles crescerem com autoestima e crescerem bem e né, se acharem lindos e tal. E eu acho que foi fundamental, né, a experiência, porque quem não leu o livro, vamos contar um pouco. Essa mulher, ela é uma mulher que ela casa com um homem negro e os dois, né, têm um pacto de silenciamento sobre a questão racial, né? Eles não falam entre eles sobre a questão racial. Só que ela vai se tocando, que várias coisas que ela vai passando na vida, tipo não ser chamada para casamento da família dela, né? Não ser chamado para os lugares de ricos, que quando tem festa de rico, que é da família dela, ela começa a passar um monte de coisa que ela nunca tinha passado. E ela acreditava. Ela foi excluída. Ela foi excluída. Exato. E aí ela começa a entender. E ela era aquela que acreditava na democracia racial, né? Ela, tipo, não tem racismo e tal. Mas ela começa a falar, não é verdade. Só que o marido dela não é alguém com quem ela pode conversar, porque ele também é o homem negro daquela década de... Vai percebendo isso sozinha, ela vai educando os filhos. E tinha uma coisa muito forte, que é um pacto da família em não falar nada com esse pai sobre racismo, porque é como se ele perdesse a masculinidade. Sim. Porque era uma família bem tradicional. O homem traz o sustento, a mulher é educadora, né? E se esse homem for o homem que trouxe... minutos, se você não quiser estender depois, se você quiser finalizar agora ou quiser voltar só para dar os agradecimentos, você decide, fica à vontade, está ali. Mas como eu caí, não vai ter mais um tempinho? Você acabou de entrar. Eu não sei. Vai discorrendo, qualquer coisa a gente volta. Tá, só para terminar. E é muito importante pensar que ela foi percebendo o racismo pela vivência dos filhos, e ela foi se auto-percebendo, assim. Um dia ela quis alisar o cabelo da filha e ela falou, por que eu tô fazendo isso? Por que eu acho mais bonito esse cabelo liso? É para proteger mesmo ela? E ela começou a falar, não, teu cabelo é lindo. Começou a achar cabelo de criança, né? Então, é uma mulher que adquire, nesta relação, consciência racial. É a única, né, entre os 13 que eu entrevistei. Então, assim, não é que isso sempre acontece, né? Mas, assim, dá uma esperança, assim, no sentido de que há uma possibilidade e, realmente, os filhos são todos casados com pessoas negras, eles são, né, do movimento, eles estão super de boa, com autoestima. Sim. Vou te uma última pergunta, não sei se dá tempo. Como é que foi para você encontrar a hipótese da sua pesquisa só da última família? Não, na verdade é a última do livro, não foi a última que eu pesquisei. Ai, que bom! É a última do livro que eu quis terminar com ela para dar um respiro, porque eu achei que estava pesado demais. Foi uma estratégia do livro. Mas. Temos 23 segundos. Agora está dando aí.
Vamos ver. O que que você quer fazer? Quer se despedir? Bom, vamos ver se tem algum comentário. A gente se despede e vê se tem alguma pergunta que não respondeu. Tem alguém? Não tem perguntas, né? Eu não vi, porque eu desativei, porque está muito